Bom, Mercúrio na casa 3. O Mercúrio, como o Ed falou no começo, acho que você chegou a falar, ele rege o signo de Gêmeos, né? E ele rege também o signo de Virgem, né? Então, dependendo, a qualidade dos Gêmeos, ela difere um pouquinho do Virgem, que aí no decorrer a gente vai falar, mas existem esses dois signos, tá? Mercúrio na casa 3 é a casa dele, né? Mercúrio em Gêmeos na casa 3, por exemplo, vamos dizer assim, está em casa, então ele está altamente potencializado, né? Ele é o dono daquela casa. Exatamente, é aquele que você literalmente tem que costurar a boca dele, porque ele não vai parar de falar. Então vai ser aquela pessoa falante, né? Acabamos de demonstrar. É quase a Juliette do BBB. É uma pessoa que vai ter um vocabulário muito bom, porque assim, é uma pessoa muito curiosa. Esse Mercúrio aí, ele vai dar uma facilidade, uma agilidade de pensamento, né? Não só na parte da comunicação, mas uma agilidade também na parte de aprendizado também, né? O aprendizado é uma pessoa que vai ter facilidade para pegar as coisas, né? Também, assim como o Sol, né? Mas muito mais o Mercúrio aí, como ele tem aquela coisa de aprender rapidamente e várias coisas, né? Porque tem aquela coisa, não é só, ele pode ter a dificuldade de se aprofundar também nesse conhecimento. Pode ficar meio chato para ele ficar direto numa coisa só. Então é aquele que a gente costuma falar, né? Que está assistindo televisão, está ouvindo uma música e está estudando algo que ele precisa. Ele faz isso com muita maestria. Né? Sim, verdade. Que mais? Uma pessoa muito interessado, né? Interessado mesmo, é uma pessoa curioso, que quando né? ele tem curioso, quando ele tem algo assim que ele gosta. Outra coisa, uma pessoa muito motivada a fazer cursos. Como gosta de fazer cursos, né? É um gosta atrás do outro. Né, Jean? Gosta de estudar. É uma pessoa que está muito predisposta a isso, né? Como eu falei, a parte do vocabulário dele eles têm muita facilidade para se comunicar de uma forma clara e muito objetiva também, né? Esse Mercúrio, ele dá essa agilidade. Preocupa-se também em manter bons relacionamentos com esses vizinhos, com esses parentes, com os irmãos, com os primos. Apesar que, assim, como é Mercúrio, pode dar também uma certa, como que eu posso te dizer? Não vai ter bolinho de chocolate. Não vai ter bolinho, é prático. É prático. Entendeu? Isso aí é com a lua. Fofura, não tem fofura de lua. Não é mimimi. Pelo contrário, às vezes pode até passar um pouco batido e depois ele fala, puxa vida, esqueci de tal coisa. Porque é muito racional, é muito mental. Né? Ele pode se tornar... Ser bom, Jean, ele vai ser bom nas reuniões de síndico do prédio, porque ele vai ser muito prático na hora de falar, falou... Exatamente. Né? E vai questionar bastante, né? Porque também tem essa questão, né? São questionadores. Em Gêmeos, né? Já que a gente estava falando do Mercúrio em Gêmeos, ele tem muita facilidade também, ele vai ter muita facilidade, uma tendência para negócios, para negociar, facilidade para o comércio. Tem muitos comerciantes que têm essa posição. Para ele é muito prático lidar com isso. Né? São os pensadores, certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Bons alunos, né? São pessoas assim que, como eu falei, não tem dificuldade de aprendizado, né? Então é aquele aluno que o professor não vai ter problema com ele, né? Ele vai questionar, isso ele vai, né? Ele não vai como é que fala? Talvez você fale uma informação para ele, ele vai querer buscar um pouco mais além disso também, né? Por essa curiosidade, né? Que mais? E a relação com o irmão? E as relações com os irmãos,
E primos e parentes também têm bons relacionamentos. E assim, alguns também podem se tornar responsáveis pelo irmão, Tá. dependendo da posição, tá? Uhum. Ele pode se tornar, como que eu O posso papel de dizer? Ele irmão pode, mais velho mesmo. É isso, como se diferente da fosse Lua, isso, né? exatamente. Mesmo sendo o irmão mais novo, ele pode assumir o papel de irmão mais velho, né? De Uma coisa irmão mais mais ou menos velho, assim. alguma coisa assim, isso. Isso. Com o Virgem, né, o Mercúrio regendo Virgem, aí você não vai ter o bambambam dos Gêmeos, aquela coisa Isso. do espirituoso, da Do agilidade, não. Os falador. Gêmeos, Do falador, do daí não. falador, não. Virgem aí já dá uma característica mais analítica, né, uma mente mais Ó, analítica, mais observador. observador, mais organizado, né? Sim, Uma memória também excelente, fácil também. A facilidade de aprendizado é a mesma, tanto sim, de Gêmeos quanto sim. do Virgem. Mas o Virgem, ele é aquele cara que, por exemplo, o Mercúrio em os Gêmeos, ele vai falar, ele vai estar aqui, ó, tá processando aqui, ó. O mental dele é muito ágil, né? O Virgem, ele precisa de um método, né? Então ele é Uhum. aquele que vai anotar tudo. Ele vai Uhum. anotar até a respiração que o professor deu a mais, ele vai falar, opa, respirou a mais aqui. É mais ou Sim. menos isso. Por quê? Por causa dessa facilidade analítica que ele tem. Então, para ele normalmente são pessoas que criam métodos de estudo, né? É aquele que Posso fala, dar um exemplo? Lá na por tal favor. reunião do condomínio, o Mercúrio em Virgem vai organizar a reunião, vai organizar o horário, vai fazer a planilha, o roteirinho de tudo que tem que falar. Na Exatamente. hora de Ele, falar, o Mercúrio em Gêmeos vai lá na frente fazer o showzinho e falar tudo. exatamente. Não é? É o que a Gi falou. Ele acha pelo em ovo, por incrível que pareça, ele consegue achar um pelinho no Acha, ovo, acha, né? Então, acha. são bastante críticos, né, nessa parte. Sim, A sim, sim, tendência ao perfeccionismo também, sim, sim. certo? E daí Então ele vamos vai lá ser por causa do horário. crítico, ele vai ser crítico também com essas pessoas, com os Sim, irmãos, com os vizinhos, os né? Com primos, os os primos, ele vai ser parentes. crítico da família, né? Perfeito. É. E a gente esqueceu de falar, eu também esqueci que a Casa 3 também rege o dirigir, né? Ah, sim. Né? Então, por Dirigir o exemplo, trânsito. isso. Então, eu diria que o virginiano vai ser o que tem Mercúrio em Virgem, vai ser aquele que vai dirigir tudo direitinho, dentro das leis, né? Se é a 50 ele Tudo vai ficar a certinho. 50, tudo certinho. Ó, a Gi, ela tá colocando uma coisa que realmente, a questão para o virginiano, a questão gramatical, o Sim, vocabulário bem colocado, isso para ele é fundamental. verdade. Isso pode dar namoro ou não, né? Como eu sempre digo, se o crush chegar e falar, hoje eu tive um problema, o crush virou o problema. Porque ele já não vai ser mais crush. Vamos lá. Né? Vamos lá, vamos lá. Então nós vamos agora para Nós estamos com o Vênus. tempo aí. Nosso tempo está dentro? Tá Tá, né? tranquilo, Então Jana. vamos lá. Nós vamos para Vênus, que rege Touro e Libra. Então eu vou falar dos três, né? Uhum. Bom, Vênus é o planeta não só da beleza, da estética, mas também da materialidade do dinheiro, não é isso? Sim, dos Então, valores. ter Vênus na casa 3 significa ter uma expressão e uma comunicação também bela, vai ser Charmosa. charmosa, pacífica, porque daí ele vai pegar tanto de touro quanto de libra, né? A questão da beleza, a questão da harmonia, da diplomacia, né?
da simpatia, né? Então, vai ser uma comunicação muito gostosa, ao ponto de, às vezes, ser sedutora. Né? A gente vai falar mais sobre isso. Então, é uma comunicação muito bela, resumindo. Uma pessoa tendo Vênus na casa 3, obviamente, a gente já comentou isso, tudo tem que ver os aspectos, mas se for uma Vênus na casa 3, ela vai ter um bom relacionamento com todas essas pessoas que a gente já falou, com os irmãos, com a família, com os parentes, com os vizinhos. Vai ser um relacionamento muito legal, muito gostoso, muito agradável, né? Também, uma pessoa que vai... Lembra que essa casa, ela rege os estudos? Então, ela vai gostar de estudar coisas ligadas a Vênus. Então, tudo que for ligado ao belo, ao confortável, mesmo questões financeiras, vai ser algo que vai trazer interesse para essa pessoa. Né? Uma pessoa que gosta de viajar, que gosta de passear com os irmãos, com os vizinhos, com os parentes, né? E só que eu diria o seguinte, esse passear, esse viajar, se ela for se tiver touro regendo a casa 3, tem que ser uma viagem com conforto. Conforto e boa comida. Com certeza. Nada de aventura, nada de subir a montanha. Acampar, nada de acampar. Não, nada de acampar. Nada de acampar e ficar comendo hot dog, não. Entendeu? Agora, se for Libra, vai ter que ter uma coisa mais de estilo, né? Vai ser uma coisa mais estilosa, né? Talvez uma viagem mais, sabe, para um Campos de Jordão, sabe? Uma coisa mais estilosa. Estilosa, mais que mais? Eu falei da comunicação, que é harmoniosa, né? Que é agradável. Tem um poder de sedução nessa comunicação que é muito forte, né? Através do intelecto, né? O que a Gi falou? A Vênus na 3 vai ter aquele estojo de canetas invejáveis. Sim, canetinhas coloridas, borracha com cheirinho. Exatamente. Aquele estojo enorme da Fábio Castel lá, sabe? Aquele lá que abre 500 mil páginas ali, 500 mil partes ali. E não precisa nem ter a Vênus, Gi. Você lembra que eu tenho isso, né, Jean? Sabe por quê? Sabe por quê? Eu tenho o meu Mercúrio em Libra na casa 3. A minha casa 3 não é regida por Libra, ela é regida por Virgem. Mas o meu Mercúrio, meu Mercúrio está em Libra na casa 3. Ou seja, eu tenho isso que ela falou. A coisa da canetinha, com várias cores, enfim. Olha lá, você viu? A Marlúcia, ela comentou que ela é touro e ela ela acampou uma vez na vida dela, não quer mais. Pois é, Marilúcia, eu também, não rola. Não rola. Eu tenho o meu Mercúrio em Libra, eu odiei, eu fui para Toque, tinha tudo de areia, não tinha lugar para tomar banho, imagina. Eu, de 7, 8 anos, odiando, eu falei, quando que a gente vai voltar para casa, né? Não rola, gente, não rola. Daí, que mais? Infância de uma pessoa que tem tanto a Vênus na 3 quanto esses signos regidos por Vênus, vai ser uma infância normalmente muito agradável. No caso de touro, principalmente, vai ser uma infância com muita fartura, né? Eu não digo riqueza, mas muito confortável, né, Jean? Sim. E no caso de Libra, uma coisa agradável esteticamente, de ambientes agradáveis, de muita harmonia, né? De muita harmonia na infância. No caso de Touro agora, geralmente são pessoas mais práticas na comunicação, que gosta de ser útil no ambiente em que está, então ele vai levar para esse ambiente imediato essa praticidade e utilidade, mas, diferentemente do Libra, o Touro
ele pode ter uma questão de teimosia nas ideias. Então vai ser uma Sim. pessoa talvez um pouco mais difícil de você convencer de mudar Mais de ideia, resistente, né? mais resistente nos pensamentos, né? E também nessas pessoas imediatas que a gente fala do irmão, parentes e vizinhos, ela vai ter a questão da posse, do ciúme, que também é uma coisa mais típica de touro, né? O apego, né? O apego, né? O apego. Então, assim, o irmão fez uma amizade nova, quem que é essa pessoa, né? Aquele Ciúminho, filminho bobo, né? Aquele filminho bobo, né? Vai me deixar, não vai sair mais comigo para ir com a amiga, né? Essa coisa. Ela muda de ideia por lanches, é isso mesmo. O fator comida aí, ele é fundamental para qualquer vai mudança da energia importante. taurina. Vai. Exatamente. Que mais? No caso, peraí, agora eu já me perdi aqui. Então, ela vai ter, o taurino, na casa 3, ele vai ter mais uma dificuldade de mudar de ideias. Você vai ter, mas vai suar a camisa para fazer ele mudar de ideia, né? Mas, por outro lado, ele vai ter, talvez, um foco mental e habilidades artísticas muito enfatizadas, talvez. Né? Pode ter facilidade nessa questão manual e esse lado artístico, né? No caso de Libra, vai ter uma mente mais refinada, mais artística, mais diplomata, né? Uma comunicação bem expressiva, bem correta, e talvez até aquela coisa do Libra de querer agradar o outro na comunicação. Então, talvez seja até uma comunicação um pouco mais, eu não diria lenta, mas ele vai pensar mais antes de falar, né? Porque ele vai querer... Vai ponderar. Ele vai ponderar, exatamente. Ele não vai querer entrar muito em conflito, então ele vai querer ficar ali na zona do meio, ali, no caminho do meio. Exatamente. Não vai existir nenhum tipo de conflito, nem com vizinhos, nem com irmãos, nem com parentes. Bom, o libriano nessa área, ele vai querer sempre manter a harmonia, né? A comunicação dele vai ser sempre muito diplomática, né? Isso, mais amigável. Isso. Todo mundo vai gostar de viajar com eles, porque eles vão ser muito agradáveis também nessas viagens, né? Mesmo não gostando. O problema é decidir, né? Decidir a viagem, porque daí ele vai querer agradar todo mundo e às vezes pode demorar para decidir a viagem, né? É verdade. Que mais? Tem mais alguma coisa que você gostaria de adicionar? Não, eu acho que tá. Então bem, vamos tranquilo. lá. Você vai falar do famigerado. Vamos do Marte? Bom, você falou de Vênus, agora eu falo de Marte, né? Olha lá, a Gi falando, ó, fica em cima do muro, não dá para confiar nessa gente, não. Tem que já ir com a decisão pronta. É muito difícil para ele, né, decidir realmente, para poder se posicionar. Mas a gente costuma dizer, porque a gente fala assim, aí quem é Libra, aí vai falar assim, não, eu não sou assim. Mas, na verdade, é aquela coisa, ele vive os dois lados. Ele sabe se colocar no lugar do outro. Talvez seja por isso que é tão difícil ele decidir, porque ele sabe exatamente o outro lado também. Ele leva em consideração os dois lados, e aí fica naquela coisa, né? Bom, Marte na casa 3 ou Áries na casa 3, porque Áries, o Marte ele é o regente de Áries, né? Então, o Marte aí, a gente já está falando, né? Marte, o que é Marte? É a força de vontade, é o impulso, é uma energia, aquela energia forte, né? Então, ele é o desejo, Marte simboliza o desejo também. Então, aqui a comunicação desse indivíduo que tem Marte aí na 3, ela é mais fluida,
né? A gente pode até dizer assim que ele é até muito rápido, né? Porque é muita energia, é muita vontade de falar, de comunicar, muita vontade de ir atrás do conhecimento, de Pode estudar. ter uma fala rápida, né? Pode ter uma fala rápida. Também pode falar muito rápido, aquele cara que não respira para falar, sabe? Pode acontecer isso também. A linguagem dele é muito certeira, né? Ele tem um objetivo. Ele não faz nada sem ter o objetivo, né? Ele precisa de um objetivo, ele precisa de um desafio. Então, de repente, essa primeira educação dele, essa educação básica, é um desafio para ele, né? Ele precisa estar motivado, né, para isso, para poder fazer tanto essa interação quanto absorver esse aprendizado. Ele pode falar de uma forma impulsiva, que é onde você falou, que ele pode ser ligeiro, né? Então, sabe aquela pessoa que às vezes fala e depois ela vai pensar, né? Não, e eu já falei um negócio que eu não deveria ter falado. A ponto de você ter dificuldade. De entender. Eu comecei a dar aula na cultura inglesa, eu lembro que tinha um alemão e ele falava e eu tinha muita dificuldade de entender ele, a gente só falava inglês lá, certo? E eu achava que o meu problema era o meu inglês, eu que não conseguia entender ele, entendeu? Eu era o problema. Até o dia que eu ouvi esse alemão falando português, numa festa. E ele falava com a mesma rapidez e eu continuava não entendendo ele. Não entendendo nada. Ou seja, o problema era a rapidez que ele falava. Ele devia ter Áries na casa 3 ou Marte, porque não é possível. Inclusive agora eu ia até falar isso, que até a gente chamou aqui, colocou o ponto, que é o meu próximo ponto aqui, que a gente está falando de Áries também na 3. Ele pode ser até um pouco agressivo nessa comunicação. Sim. Sabe, assim, mas não que ele é agressivo, mas o impulso, né, esse impulso vem com aquela força que às vezes você fala, nossa, o que aconteceu? Né? Então, o Áries aí na 3 ou o Marte, ele também pode tornar essas relações que ele tem tensas também. Ele pode ter conflitos em família. Família no sentido de irmãos, de primos. Ele pode rolar aí um conflito. Pode ser aquele também. Lá que vai passar a infância inteira se atracando com os irmãos, né? Brigando o tempo todo, né? Exatamente. Aqueles que qualquer coisa vai resolver no tapa. Né? Ou até mesmo a linguagem, né? A linguagem dele. A agressiva. Né? Pode surgir uma certa competição também. Ele pode ser uma certa, você está sendo boazinha. Eu tô usando a energia de Libra aí. Tô vendo. São pessoas que vão defender com muita força os seus pontos de vista. Sim. Né? Então, não são pessoas que você vai ter facilidade de convencer. Né? Se ele achar que ele está certo, ou se ele quiser realmente defender um ponto, ele vai até, nem que ele precise brigar com você. Sim. E assim, como a gente está falando de irmãos, ele pode comprar a briga dos irmãos também. É verdade, ele pode comprar Tem muita gente que é assim, né? Então, é uma mente que tem muito enérgica. A Gita é inspirada hoje, né? É o cara que arma uma briguinha todo Natal, né? Até a uva passa no arroz. Então, assim, ele tem uma mente muito enérgica, né? Ele é muito confiante demais até, mas ele é sociável, tá? A gente fala assim, parece que... E uma mente rápida, também. Porque com Marte aí, não só a parte da comunicação, mas também da parte de... Ele pega coisa rápida. Pode também ter uma certa impaciência, né? Porque Marte aí também dá uma... Se a gente pegar o lado negativo, o lado sombra da de Marte, uma impaciência. Essa é aquele cara que o farol virou do vermelho para o amarelo e ele já está buzinando.
não é? E falando em dirigir, como você mesmo comentou, é Foi uma aquele pezinho do né? Chumbo no pé, né? É, Aquele que exatamente. aperta, que não quer 50 para ele, não é nada. velocidade. Né? Então é aquele que vai ganhar umas 3, 4 multas por mês. Porque realmente gosta de velocidade. Né? Exatamente. Então a gente precisa, são pessoas que precisam tomar muito cuidado, principalmente se ele tiver aí esse Marte meio aflito, meio tenso. Sim, aí, precisa tomar muito cuidado. Acho que deu para pegar, né?